Não truca que você vai levar os 6 na testa. Lula 3.0 reage com firmeza em defesa da soberania do Brasil diante de ameaças golpistas internas e externas e reforça sua imagem de grande estadista. Eduardo Bolsonaro aluga carro de luxo aqui no Brasil em período que já estava nos Estados Unidos com recursos da Câmara dos Deputados. O veículo foi alugado na empresa de um ex-assessor do deputado licenciado. General do Punhal. Em depoimento à Suprema Corte, General Mário Fernandes assume ser o autor do plano para matar o presidente Lula, o vice Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Já a gente vai falar sobre isso. Durante interrogatório na Suprema Corte, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, nega que a Polícia Rodoviária Federal tenha barrado ônibus com eleitores do presidente Lula no segundo turno das eleições presidenciais de 2022. Soberania nacional não se negocia. Ato na Faculdade de Direito da USP reúne lideranças e entidades da sociedade civil em ato pela soberania do país. Nós estivemos lá e trazemos detalhes para vocês. Tudo isso agora no TBT News, segunda edição. Este é o TBT News, segunda edição, diretamente da TV dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Fala ao vivo dos estúdios da TVT aqui na Avenida Paulista. De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, oferecemos uma cobertura completa e aprofundada. Das manchetes políticas aos debates sobre educação, saúde, meio ambiente, passando por esporte, arte, cultura, cidadania. Aqui você encontra o jornalismo que faz a diferença, com comentários, análises e entrevistas exclusivas. Sintonize em São Paulo, canal 44.1 da Antena Digital ou no ABC Paulista pela Claro TV, canal 512. Na Bahia, pela TV Quirimurê, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pela TV Com. Ou acesse o nosso site tbtnews.com.br para você conferir todas as formas de sintonizar a TVT. Com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e presença forte no Instagram, TikTok, Facebook, a TVT está sempre conectada à sua realidade. Nós queremos saber, queremos a sua participação aqui no TBT News, segunda edição, viu? Manda a sua mensagem, seu comentário, além do nosso jornal diário, tem o TBT News, primeira edição, também de segunda a sexta, às 10h30, com a jornalista Thalita Gari. Tem o Juca Kfouri, entrevista, quinta às 9 da noite. Tem o Cine TBT, tem o programa Conversa Sem Curva, toda terça às 9 da noite. A TBT é feita com e para você. 16h03. Bom, olha, como já é de praxe, a gente tem a nossa enquete, Mas antes da gente mostrar a nossa enquete, eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui. Esse país tem lei. E mais do que lei, esse país tem um povo que tem vergonha na cara, caráter e coragem para saber se defender. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve hoje pela manhã em Osasco, onde anunciou investimento de quase 5 bilhões de reais para a urbanização de favelas, através do novo PAC Seleções 2025 Periferia Viva. O seu discurso, que nós vamos mostrar em trechos durante o nosso jornal de hoje, reforça um novo posicionamento do presidente diante daqueles que tramam contra o Brasil e a sua soberania. O Lula 3.0 é muito mais incisivo, muito mais duro e direto, sem curvas, sem meias palavras, para defender nossa democracia das ameaças, especialmente da extrema-direita. Em um dos trechos, Lula comparou Eduardo Bolsonaro a Silvério dos Reis, o traidor de Tiradentes. Com assertividade, disse que o deputado licenciado que vive nos Estados Unidos é pior do que Silvério. Nas palavras de Lula, o Silvério dos Reis traiu Tiradentes, mas esse cara está traindo a nação.
está trocando o Brasil pelo pai. Durante o jornal, nós vamos ver a fala de Lula hoje, mas antes, nós queremos saber a sua opinião. O que você acha? O que você está achando da nova postura do presidente Lula? Arretado demais? Gostoso de ver? Não esperava menos. São as três possibilidades de você votar na nossa enquete. E você também faça um comentário lá no YouTube, né? Vote e faça um comentário no YouTube. Por que ele está arretado demais? Está gostoso de ver? Ou não esperava menos? 16h06. Amanhã dessa sexta-feira foi marcada pelo ato em defesa da soberania nacional na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, no centro de São Paulo. Além de repudiar as ameaças à soberania nacional, o evento contou com o lançamento da Carta em Defesa da Soberania Nacional. Eu estive lá e o nosso repórter Gabriel Valeri também. Vamos ver o VT que preparamos para vocês. O Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco, recebeu hoje ato solene em defesa da soberania nacional. Desde as 9 da manhã, bandeiras brasileiras já tomavam conta do largo em um cenário que misturava história, militância e compromisso com o país. O Brasil é dos brasileiros! Pouco depois das 10, o salão já estava totalmente lotado. O evento, organizado por juristas e apoiado por movimentos sociais como as Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, lançou então a Carta em Defesa da Soberania Nacional, assinada por mais de 150 entidades e apoiada por milhares de cidadãos. A leitura do documento foi feita pela doutora Cida Bento, referência na luta contra as desigualdades sociais e raciais no Brasil. O ato acontece em meio a uma escalada de tensões entre Brasil e Estados Unidos, após o ex-presidente norte-americano Donald Trump anunciar tarifas de 50% sobre todos os produtos do país. Na carta, os organizadores alertam para o risco da submissão da economia nacional a interesses estrangeiros e denunciam também a atuação de brasileiros alinhados a essa ofensiva, traidores da pátria, como o deputado Eduardo Bolsonaro. Representantes de sindicatos, universidades, entidades jurídicas e políticas também marcaram presença, assim como empresários. O documento coletivo chama a atenção da sociedade a resistir contra a interferência externa, além de inimigos internos representados aqui pela extrema-direita. O movimento ganha força nacional. No próximo domingo, uma plenária vai preparar um Dia Nacional de Mobilização, já marcado para 1º de agosto, com atos em frente a consulados e embaixadas dos Estados Unidos em diversas cidades do Brasil. Então, esse ato marca o início de um ciclo de mobilizações em defesa da Constituição, dos direitos sociais e da independência brasileira. Nas palavras dos juristas presentes, a soberania é o poder que um povo tem sobre si mesmo, além de um fundamento constitucional da República Federativa do Brasil. Soberania já! Rendição nunca! É isso, né? A gente quer ver o povo na rua mesmo, né? O presidente Lula está fazendo a sua parte, né? Ele se pronunciou nessa quinta-feira, ontem, sobre as tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às importações brasileiras, adotando um tom desafiador em um evento em Minas Gerais. Vamos ouvir? Utilizando uma metáfora do jogo de truco para reagir à pressão exercida pelo presidente Donald Trump, Lula afirmou: "Ele nos deu até o dia 1º. Se não dermos resposta, ele vai taxar nosso comércio em 50%. Vou contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. Se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. No mesmo evento, Lula demonstrou abertura ao diálogo, mas estabeleceu limites claros. Eu converso com todo mundo, mas sobretudo com quem quer conversar. Se os Estados Unidos quiser negociar, o Lulinha estará pronto para negociar. Mas desaforo só da dona Lindu", declarou, fazendo referência à sua mãe. Donald Trump justificou a decisão de taxar as importações brasileiras com supostas violações à liberdade de expressão de processos judiciais do Brasil, que, segundo ele, impactam plataformas norte-americanas. Olha, eu vou falar uma coisa, eu tô gostando do Lula 3.0, né?
Eu estou gostando. Vocês estão gostando? Não, está aí, né? A nossa enquete está rodando aí, né? O Lula, eu gosto dessas, né, analogias, essas metáforas que ele usa, né? Analogia em relação ao futebol, ao truco, que é para o pessoal, né, essa linguagem que o povo entende mesmo, né? Né, quando a gente jogava truco, era aquela coisa assim, né? Vai jogar um truco, vai 6 ladrão, 12, né? Então é isso. O Laranjão está trucando lá e o presidente Lula, né, já disse aqui, se ele quiser jogar truco, eu sei jogar e sei jogar muito bem. Eu acho que, estava falando, né, sobre essa nova postura do presidente Lula, né, essa nova conjuntura, é exatamente onde ele se dá melhor, né, que é na comunicação direta com o povo. Então, ao decorrer do programa aqui, a gente vai mostrar vários trechos, né, de falas do presidente Lula que reforçam um pouco isso que a gente está falando. E, na verdade, né, essa questão da soberania eu já falei aqui no jornal outras vezes, né, que o povo brasileiro, né, não essa gente aí que anda, né, com a camisa da seleção brasileira, não esse pessoal, mas, no geral, o brasileiro, ele é patriota, ele gosta do país. Aí você vai falar, não, mas tem um povo que gosta dos Estados Unidos. Tem também, mas a grande maioria esmagadora do povo brasileiro gosta do Brasil e é patriota de verdade. O problema é que a gente até agora não tinha um ponto que ligava. A partir de agora a gente tem, né? Com esse ataque do Donald Trump, com essa tese de que, né, as empresas americanas, as big techs, ou mesmo o Bolsonaro, porque ele falou isso, aliás, ele escreveu isso, né? O secretário de Estado dele está falando toda hora. Agora o embaixador aqui também falou sobre a questão do Bolsonaro. Nós não vamos admitir isso de forma nenhuma e talvez esse seja, na verdade, o ponto, né, que vai ligar, que vai convergir, né, brasileiros e brasileiras em defesa da soberania. Porque, mais do que nunca, ficou claro qual é o papel irresponsável e criminoso da família Bolsonaro, né? Sobretudo o Eduardo Bolsonaro e o pai, que estava até agora financiando. Eu não sei como é que eles vão fazer agora, né? Porque as contas do Eduardo foram bloqueadas, da esposa dele também, né? Agora tem lá o Marcos Duval também, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, também foi para os Estados Unidos. Então, isso aqui tá bom de ver, né? Eles podiam ir todos, né? Vai todo mundo para lá e pronto, né? Não tem mais problema nenhum. Aqui no Brasil, a gente vai, né, voltar a olhar para o futuro do Brasil. 16 horas e 13 minutos, nós temos comentários? Se tiver comentário, eu queria... Boa tarde, olha aí, eu falei, tem comentário, entrou. Muito bem, sexta-feira... O Dom Quirino aqui, ele está, né, ligado. A equipe toda fica ligada, esperta, né? A equipe toda fica ligada. Salete Coelho, boa tarde, querida. Seja muito bem-vinda. Bozo na cadeia, diz o Alessandro Leite. Estou contigo, querido. Boa tarde, o Carlos Eduardo Rodrigues Marques. Boa tarde. Vai metendo o dedo no like aí no YouTube para ajudar nós. Fala, Marceleza, meu amigo tricolor, lá do Rio de Janeiro, das Laranjeiras. Boa tarde a todos. O Bozo já foi para o Chilindró. Acordei agora, né? E aí, gente? Você sabe que todo dia de manhã, eu acordo bem cedo, viu, Marcelo? Mas todo dia de manhã, tipo 5 e pouco, tal, eu já estou passando meu cafezinho, aquele lá, né, com gostinho de democracia, de reforma agrária, o café da dona Cecília lá do MST. Aí eu já passo esse cafezinho e tal, e aí eu falo, deixa eu dar uma bisoiada no celular, quem sabe, né? Valeu, Marcelo, querido. Boa tarde para você também. Minha querida Celina Arruda, lá de Ribeirão Preto, companheira antiga, né, que está sempre com a gente aqui desde a época do Avesso. Beijo, eu tive o prazer de conhecer a Celina lá em Ribeirão Preto.
Beijo para você, viu? Fui fazer um evento lá. Aliás, a Ângela foi fazer um evento lá, minha companheira, e a gente esteve junto. Foi um prazer conhecer a Celina. Vamos em frente. Temos uma boa tarde, Dom Ernesto. Cadeia para esses golpistas entreguistas. O Luiz Gonzaga Antunes, o Gonzagão. Seja bem-vindo, Gonzaga. Sempre com a gente aqui também. Estou com Lula. Brasil é dos brasileiros. Brasil soberano. Diz a Zelinda Ruel. Mas é isso, né, ô Zelinda? Eu estava falando agora isso, né? Como é fácil, né, a gente aglutinar o povo brasileiro que realmente é patriota. Botei até minha camisa azul aqui hoje. O amarelo eu ainda não estou à vontade para usar, não, né? O meu maior medo de sair de amarelo é alguém olhar e falar lá, mais um tantã daqueles lá. Vamos em frente. Adriana Menezes, anistia, Bolsonaro, cadeia e golpistas. Muito bem, Adri, obrigado. O Gonzagão manda aqui, os trabalhadores e os demais setores da sociedade brasileira têm que ir às ruas em defesa da pátria e do governo soberano do presidente Lula. Estou contigo, viu, Gonzaga? Eu acho de verdade que, dia 10 de julho estava super bacana. Né? Povo na rua, bicho, né? Nós estivemos lá, aqui na Paulista, todo mundo animado, com discurso afiado, fim da escala 6x1, taxação dos bilionários. Não pode esquecer, não, que agora a gente está falando só de soberania do Trump, mas eu não esqueci, não. Tem que taxar, né, os bilhardários aí, né, e acabar com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É isso. Né? E o fim da escala 6x1 também. Todas as alternativas da enquete. Arretado, gostoso de ver e não esperava mais. Lula é o cara. Boa tarde, Dom Ernesto e equipe TVT. De São Paulo, capital, a Nilva Amarante. Nilva, um beijo para você. Muitíssimo obrigado, viu? É que não cabia aí na enquete, mas a gente queria colocar e todas as alternativas anteriores. A Laura Pimentinha, querida, ontem a Eliette Burra de São Caetano fez um buzinaço contra o Lula. Hoje, a Elite, nossa, eu li Eliette, eu estou com problema mesmo, viu, meu? Nossa Senhora. A Elite Burra de São Caetano fez um buzinaço contra o Lula. Hoje, a mesma São Caetano descobre dívida de 1,5 bi da gestão municipal anterior. Pois é, né? Povo de São Caetano, rapaz. Oh, meu Deus do céu. Eu conheço muita gente boa de São Caetano, mas de verdade na política é cada vez mais difícil, né? Laurinha Pimenta, obrigado, viu, querida? A Ângela Mello, boa tarde, Dom querido, beijos, beijo grande, minha querida amiga, obrigado por estar aqui com a gente. A Nilva Amarante coloca também, na verdade, o interesse do Trump é econômico, de olho nas terras raras do Brasil. Bozo foi um pretexto, né? É isso. Olha, eu vou falar uma coisa, o Trump ele é tão mané do sapato largo, que ele acha que é todo mundo bobo, né? Mas de verdade, ele acha mesmo. Ele olha para a gente como se a gente fosse quintal, né? Como se a gente fosse quintal da América do Norte. A América do Sul, Cone Sul aqui para ele só tem índio, é a cabeça dele mesmo. Né? E tem muita gente nos Estados Unidos que pensa dessa forma mesmo, viu? É engraçado, né, que as pessoas que vão morar lá, né, vão limpar a privada. Né? O cara lá, ele limpa a privada, entrega pizza e trabalha de pedreiro. Tem 3 empregos. Aí ele fica falando, aqui dormia o dia inteiro. Né? Quando morava aqui, dormia o dia inteiro. A mãe tinha que ficar enchendo o saco para o cara trabalhar. Né? Aí vai para lá, rala e fica postando vídeo. Olha, né, a BMW que eu comprei em 92, paguei $1.000. É desse tipo de brasileiro que eles gostam. Né? Mas a grande maioria do povo brasileiro não é isso mesmo. Então, essa trucada que ele deu, e o Lula está mais do que certo, tem o apoio de grande parte dos brasileiros, mais de 70 e poucos % apoia, né, a decisão de Lula, essa enquete que a gente está fazendo aí, né? Mais de 70% do povo brasileiro, segundo pesquisa, não aprova, né, as taxações. Aí, quem aprova, nós vamos ter que, como eu falo aqui, montar um programa, né, para saber onde moram, o que comem, né, como se vestem. Né? Esse povo que acha que não.
né, o complexo de vira-lata tão bem definido, né, pelo Nelson Rodrigues. 16 horas e 19 minutos. Vai votando na nossa enquete aí que nós vamos para mais uma notícia. Em um movimento estratégico de retaliação, os países da União Europeia, aprovaram nesta quinta-feira, 24 de julho, ontem, um pacote bilionário de tarifas comerciais sobre produtos exportados pelos Estados Unidos. A medida entrará em vigor caso não haja um acordo entre o bloco e o governo do presidente Trump. O pacote, no valor de 93 bilhões de euros, cerca de 606,5 bilhões de reais pela cotação atual, foi aprovado pela Comissão Europeia, o órgão executivo do bloco composto por 27 países. A decisão da União Europeia é uma resposta às tarifas adicionais de 30% impostas por Trump sobre todos os produtos exportados pelos europeus aos Estados Unidos. Em tese, as novas taxas americanas entrarão em vigor em 1º de agosto, mas as autoridades do bloco europeu têm intensificado as negociações com o governo norte-americano para tentar reduzir esse percentual. A Comissão Europeia unificou 2 pacotes de tarifas que já haviam sido aprovados anteriormente, um de 21 bilhões de euros e outro de 72 bilhões de euros. As contratarifas europeias sobre os produtos norte-americanos só serão implementadas se os Estados Unidos e a União Europeia não chegarem a um acordo até o dia 1º de agosto. Nos últimos dias, aumentou o otimismo de autoridades e investidores europeus em relação a um possível acordo comercial com os Estados Unidos. De acordo com o jornal britânico Financial Times, as tarifas de 30% impostas por Trump poderiam ser reduzidas para 15% em um formato semelhante ao que ocorreu com o Japão. Essa alíquota de 15% seria aplicada a setores como o automotivo e o farmacêutico e não seria adicionada às chamadas tarifas de longa data dos Estados Unidos, que giram em torno de 5%. Há rumores de que pode haver concessões para setores específicos da economia europeia, incluindo o aéreo, o de medicamentos e o de produtos agrícolas. Refletindo esse maior otimismo do mercado, os principais índices das bolsas de valores da Europa fecharam em alta na quarta-feira. Os índices acionários se mantiveram em alta firme desde o início do pregão e a Bolsa de Londres bateu um novo recorde intradiário. O setor automotivo europeu também avançou mais de 4%, seu melhor resultado diário em um mês. Tá vendo aí, ó? Né? Nós temos possibilidade, não é só o Brasil, né, que está peitando o Trump, não. Né? A gente já falou, já viu a China, né? Meu amigo, vamos ver o que vai virar dia 1º de agosto, né? Vamos ver, porque, na verdade, o tarifaço já começou, porque tem muita coisa que demora 15 dias para chegar nos Estados Unidos, porque vai de navio, né? Então, já faz um tempo que tem muito empresário que não quis mandar, porque não sabe o que vai acontecer quando chegar lá. Né? Que vai chegar depois do dia 1º, como é que vai ser a taxa? Vamos acompanhar, 16 horas e 23 minutos. A impressão que eu tenho é que a gente tem uma nova ordem econômica se formando no mundo. E o Brasil, com certeza, vai fazer dessa crise, vai enxergar nessa crise muita oportunidade. Ainda bem que o presidente que está, né, o presidente de plantão, que é o presidente Lula, já provou nos outros 2 mandatos, né, que o governo dele é para ajudar a população, seja ela, né, trabalhadora, classe trabalhadora, como também as empresas. Então, não tenho dúvida que o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o próprio professor Fernando Haddad estão debruçados com, né, uma equipe gigante para já criar alternativas para diversos setores. Né? Vai vir a onda se nada mudar, e o Trump hoje, eu já estava lendo agora há pouco aqui no Twitter, que o Trump não autorizou nenhum membro do governo a negociar com o Brasil.
né? Então, a coisa está escalando mesmo. O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou hoje, 24 de julho, que o país, 25 de julho, perdão, irá reconhecer a Palestina como Estado na próxima Assembleia Geral da ONU, que será realizada em setembro. O anúncio de Macron acontece em um momento de crescente tensão no Oriente Médio, com mais de 59 mil mortos por Israel na faixa de Gaza desde outubro de 2023 e o número de vítimas fatais pela fome atingindo 115. Fiel ao compromisso histórico com uma paz justa e duradoura no Oriente Médio, decidi que a França vai reconhecer o Estado da Palestina. Anunciarei solenemente durante a Assembleia Geral da ONU em setembro, declarou Macron em suas redes sociais. O presidente francês reforçou que a prioridade é terminar a guerra na faixa de Gaza e socorrer a população civil. Nesse contexto, ele defendeu que deve-se construir o Estado da Palestina, garantir a sua viabilidade e permitir que, ao aceitar a sua desmilitarização e reconhecer plenamente Israel, participe da segurança de todos no Oriente Médio. O vice-presidente da Autoridade Palestina, Hussein al-Sheikh, celebrou o anúncio agradecendo a Macron. Essa postura reflete o compromisso da França com o direito internacional e seu apoio ao direito do povo palestino à autodeterminação e ao estabelecimento do nosso Estado independente. Já Israel reagiu de forma contundente, classificando a posição de Paris como uma atitude que recompensa o terror. Não sabemos de que lado, né, o Netanyahu. Bom, os Estados Unidos e Israel abandonaram hoje as negociações por um cessar-fogo em Gaza, o que adiciona mais complexidade ao já tenso panorama. Bom, a gente está sendo bonzinho, na verdade, né? Porque deixar o Benjamin Netanyahu, né, dizer que está compensando o terror é o que ele está fazendo contra o povo palestino, né? Vamos combinar, né? É um horror, é um genocídio a céu aberto, transmitido ao vivo pelas redes sociais e pelas emissoras de TV, né? Então, mas eu estava pensando aqui, porque a gente acaba de falar, né, da geopolítica, de uma nova ordem, né, econômica e também social no mundo, né, uma perspectiva global, e ver agora a França, o Macron, né, tomar essa atitude, né, isso é mais um passo, né, na direção civilizatória que o mundo precisa. É inacreditável, né, a história da Palestina, para quem acordou no 8 de outubro, né, eu sinto muito informar, mas, né, esse conflito ele acontece desde 48, né, já houveram diversas fases, massacres e etc. E agora, né, em 8 de outubro, um grupo terrorista, sim, foi lá e fez um ato terrorista. Foi isso que aconteceu. A gente olha para o Hamas e fala, nossa, o Hamas deve ser aqueles caras. O Hamas, sabe quem que são as pessoas que fazem parte do Hamas? As crianças que nasceram embaixo dos escombros, né? Desde 48 vem gerações e gerações e gerações. Né? Acharam que nunca ia dar problema, está aí o problema que deu, e pior, a forma com que Israel está respondendo, porque Israel não está mais se defendendo, Israel dos terroristas do Hamas. O que Israel está fazendo é uma política eugenista, limpar, tirar toda aquela gente dali e virar tudo território de Israel. Né? Então, quando um país como a França, né, se posiciona dessa forma lá no meio da Europa, isso é muito importante. Bom, o ex-deputado norte-americano, republicano George Santos, filho de brasileiros, se entregou nessa sexta-feira à Justiça dos Estados Unidos para começar a cumprir sua pena de 7 anos de prisão. Santos foi condenado por uma série de crimes, incluindo fraude e roubo de identidade. Antes da condenação, ele já havia sido expulso do Congresso americano
em 2023, tornando-se o 6º parlamentar na história dos Estados Unidos a ser cassado pela Câmara. Seu mandato foi marcado por escândalos e mentiras que minaram sua credibilidade política e levaram à sua queda. Para entender melhor essa história, vamos receber a repórter Daiane Ponte para a gente entender melhor a história desse bolsonarista, porque não está ali, mas eu sei que ele é bolsonarista. Como vai? Tudo bem, Daiane? Firme? Tudo certo. Sextou, né? Você trazendo aqui uma notícia importante. Sextou, né? para nós, menos o Jorge Santos, né? Esse era o último prazo, né, do ex-congressista republicano para se entregar à justiça depois dessa condenação, que ocorreu, inclusive, nesse ano. Né, ele tinha alguns meses ainda para poder se entregar, ele tinha até hoje, ele esperou até o último prazo, né? Então, como você bem falou, ele foi condenado por uma série de crimes, na verdade ele se declarou culpado apenas de 2, a gente fez aqui que uma arte arte. linda! Olha aí! Então, que é bem florida, assim, bem a cara do Jorge Santos, porque para quem não se lembra, ele viveu aqui no Brasil, né? Ele vivia em Niterói. Sim. E à época ele tinha uma personagem drag queen, né? A Kitara Habashi, então ele era bem... Inclusive depois eu vou trazer a carta de despedida dele, que é tão purpurinada. Ele se despedindo da personagem? Não, despedindo da vida em liberdade. Isso é ótimo. O cara vai ser preso e falou, deixa eu me despedir aqui do povo. Exatamente. Ele é espirituoso, esse rapaz. Então, aqui nós temos esse panorama geral. Vou pedir para a produção, se puder, encher a tela para ficar mais fácil, para quem estiver acompanhando. Então, esses são os crimes do Jorge Santos, a qual ele foi condenado. Então, vou começar aqui pela lavagem de dinheiro de fundo de campanha. Tá. O que aconteceu nos Estados Unidos? Para você ter viabilizado a sua campanha, você precisa ter doações. Então, precisa ter um partido estabelecido e receber doações de pessoas físicas ou jurídicas para poder ter força essa campanha. E o Santos, ele se candidatou a deputado pelo estado de Nova York e recebeu muitas dessas doações feitas a partir de cadastro ali de cartão de crédito. Tá. E o que aconteceu? Ele desviou mais de $40 mil dos financiadores de campanha e esse dinheiro foi rastreado. Ele não simplesmente tirou o dinheiro e transferiu para ele comprou, fez compras, né, com esses cartões. Meteu o louco, saiu, falou, vou no shopping, deixa eu gastar uma grana aqui. Ele meteu o louco. Então, basicamente, ele gastou com assinatura no OnlyFans e aplicações de Botox. Lá. Isso foi, inclusive, noticiado pelo New York Times. Eu não sabia que o OnlyFans era tão caro assim, não, gente. Ô, louco. Eu também não sei como funciona. Vou deixar bem claro aqui. Não consumo OnlyFans. Mas, aparentemente, você pode contratar assinaturas de cada pessoa que tiver a sua plataforma lá dentro. Até infinito, não é só uma pessoa. Não é como o streaming, por exemplo, a gente assina e tem acesso a um conteúdo total. Acho que ali, se eu tiver errado, alguém me corrige nos comentários, por favor. Mas acredito que tenha sido isso. Não, eu sei. Quer dizer, eu já li sobre isso. Então, essa foi a primeira questão. Esse dinheiro foi rastreado. Então, ele não teve como escapar. Foi um dos crimes que ele assumiu, realmente, a autoria. E burro, né? Porque é claro que iam chegar nele, né? Aqui eu até acabei repetindo, porque, na verdade, foi classificado como estelionato, né? Furto mediante fraude e outros delitos. Aí, cartão de crédito de terceiros. Deixa eu só pegar minha colinha aqui, para a gente continuar acompanhando. Vou pedir isso, a tela cheia aqui de novo. Então, o governo alegou, então, que ele lavou esses fundos de campanha para pagar suas despesas pessoais. Então, esses dois crimes, estelionato e lavagem de dinheiro aqui, estão ligados ao mesmo crime. Ele também teria solicitado ilegalmente benefícios de desemprego enquanto estava empregado. O cara é um 71 mesmo, né? Isso. Esse crime ocorreu um pouco antes da campanha, mas acabou vindo à tona aí quando essas outras questões apareceram, que aqui é a solicitação ilegal de benefícios de desemprego. Ele também fez declarações falsas na Comissão Eleitoral Federal. Não só declarou que ele tinha bens que ele não tinha, né, um valor, mas ele também teria declarado que ele tinha
formação em grandes universidades, como Harvard, que ele tinha trabalhado em grandes empresas aí de fundo de investimento, como a Goldman Sachs, e no fim das contas ele foi desmentido, né? Então... Não, eu fico pensando como o sistema democrático, né, que os Estados Unidos, eles vivem, pelo menos viviam, né, se gabando que é uma democracia mais madura. Como é que um 7-1 desse consegue ser candidato e ser eleito? Mas eu sei, ele entrou na onda do Trump. Ele entrou na onda do Trump, o discurso dele, apesar dele ser migrante, era contra, né, os migrantes, que é uma coisa que realmente pegou nos Estados Unidos, infelizmente, na última, vem escalando isso, na verdade, né? Por favor, também. Desculpa. Não, é como se, assim, acho que todo mundo já mentiu no currículo, né? Mas aqui é um pouco sério demais, né? Adorei essa. Adorei, mas pô, mentir desse jeito já não dá, né? Então, e aí tem essa questão, né, que teria feito omissões de demonstrações financeiras ao Comitê de Ética da Câmara e à Comissão de Valores Mobiliários. Tá. Isso aqui é a consequência dessas declarações falsas. Sim. Então, ele passou a ser investigado pela própria Comissão de Ética e Comissão de Valores da Câmara dos Deputados norte-americana. E aí, isso ensejou, então, acabou tendo aí como consequência a expulsão dele em 2023. Como você bem disse, ele foi apenas o 6º, né, deputado de uma democracia longeva, né, a ser expulso, que é a medida mais radical, na verdade, para o mandato. Exatamente. Não, e aí tudo isso veio à tona com essa publicação que o New York Times fez e revelou, então, algumas dessas mentiras. Começou aqui. Cara, vai mentir no currículo, meu irmão. Não, até você dar uma exagerada, né? Umas coisinhas ou outras, até vai, né? Porque aí chega na entrevista, você, né? Agora, o cara aqui não é brinquedo, não. Nós temos foto dele montado, não? Eu sei que isso não é muito... Mas hoje é sexta-feira, o povo deve estar curioso em casa, né? Imaginando ele, né, com a personagem. Não trouxe, eu não trouxe. Mas quem eu quiser entendo pesquisar... porque isso é respeitoso. A Kitara Ravache, quem quiser pesquisar. Porque, na verdade, ele chegou a negar em algumas das entrevistas que ele deu, assim que ele foi eleito, que ele fazia drag queen aqui no Brasil. Mas eu não vou dizer com certeza, mas eu me lembro que era alguém que organizava a parada do Orgulho LGBT em Niterói, que encontrou alguns vídeos dele em uma dessas edições, e aí postou e falou, olha, eu tenho certeza que era Kitara Ravache. E aí ele teve que assumir. E depois que ele foi caçado, ele se montou e apareceu nas redes montado e tal. Exatamente. Meu amigo, é o seguinte, vai puxar tua cadeia, né? Porque se fosse só pela mentirinha do currículo, eu ia fazer igual o Sérgio Moro, né? Que falou para o Onyx Lorenzoni. Não, ele já pediu desculpa, tá tudo certo. Agora, esse picareta aí, esse cara, né, para além de tudo, ele vestiu um outro personagem, que é o personagem de fascista. Né? Ele fez a campanha dele, foi eleito dessa forma, porque o povo adora isso, né? Isso para os fascistas, quando o cara diz, né, olha, eu, né, sou migrante, sou brasileiro, mas concordo com vocês, isso reforça, né, essa mentalidade doentia dessa gente. Então, meu amigo, vai puxar tua cadeia, que nós vamos tomar uma cerveja hoje. Mas ele não vai cumprir 7 anos. Não, né? Ele teve aí uma atenuação, possivelmente 2 anos. Tá bom. Vai cumprir. Mas eu queria pedir para a produção trazer o post, então, de despedida, que ele publicou hoje no X, que é muito bom, e aí reflete um pouco tudo que ele tentou ocultar da vida, né, pregressa dele, ele trouxe aqui nesse post. Que maravilha, vamos lá. Saiu do armário literalmente, né? Deixa eu ver se temos a gente aí tem. Aqui, tá ó. aí, ó. Bem, queridos, a cortina se fecha, os holofotes se apagam e a purpurina está guardada. Que maravilha! Dos corredores do Congresso ao caos dos noticiários a cabo. Que jornada foi essa? Foi bagunçado? Sempre. Glamuroso? De vez em quando. Honesto? Eu tentei, na maioria dos dias. Ele é espirituoso mesmo. Aí o final, aos meus apoiadores, vocês fizeram esse cabaré político insano valer a pena. Aos meus críticos,
Obrigado pela publicidade gratuita. Posso estar saindo de cena, por enquanto, mas acreditem em mim, lendas nunca desaparecem. Para sempre, fabulosamente seu, Jorge. Olha, que matéria genial que você trouxe pra gente aqui, viu? E olha a foto do cidadão, ainda vai mandando um beijinho. Exatamente. Rapaz, isso aqui me lembra, fizeram até um filme, Prenda-me se for capaz, né? Sim. Me parece isso, né? Que o cara é um golpista, o cara se mete ali, né? Como o personagem Quem que fez esse personagem? Prenda-me se for capaz. O Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, né? Sim. Como ele, o cara vira piloto e tal, né? Sim. E aí tá aí o figura que virou deputado, né, segundo os norte-americanos, de uma democracia, né, que é exemplo para o mundo. Pai. Querida, muito obrigado. Obrigada a você, Dô. Ótima Excelente final de semana para você também. Para você também. Adorei. Vamos lá, 16 horas e 40 minutos. Será que aqui no Brasil a gente tem um deputado assim? Eu estava pensando aqui no Nicolas Ferreira, né? Porque o Nicolas Ferreira ele também tem, né, tem uns vídeos dele que roda por aí, né? Eu não gosto de fofoca. Na verdade, eu gosto. Mas eu também não quero me tornar um fofoqueiro, né? Mas vocês devem saber, né, que tem vídeos aí do Nicolas Ferreira. Eu penso sempre o seguinte, toda essa gente muito moralista, né, que faz carreira, né, arrotando moralismo, etc. Eu, né, tenho minhas desconfianças com essa turma e eu acho que se puxar o fio, né, começar a puxar um fiozinho dessa turma, vai achar coisa, né, como esse aí. Né? Eita, nós, 16 horas e 41 minutos. Bom, voltando para o nosso presidente Lula 3.0, hoje, lá em Osasco, no lançamento do programa de urbanização, Lula criticou os políticos bolsonaristas que tentaram sequestrar os símbolos nacionais, mas que não tem nada de patriotas. Vamos dar uma olhada. Mas nós temos política aqui no Brasil que tomaram para eles a bandeira nacional. Tomaram para eles a bandeira brasileira, a camisa da seleção brasileira. E se diziam patriotas. Esses mesmos cidadãos ou cidadãs que utilizavam a camisa da seleção brasileira e a bandeira nacional, dizendo patriota, estão agora agarrados nas botas do presidente dos Estados Unidos, pedindo para ele fazer intervenção no Brasil. Numa total falta de patriotismo. Junta a falta de patriotismo com ser vergonhice, com traição. Estão pedindo para o presidente da República dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles para poder libertar o país. Ou seja, trocando o Brasil pelo país. Tá afiado o presidente Lula. Eu falei que nessa arena aí ele vai bem. Em outro trecho, o presidente Lula afirmou que Jair Bolsonaro não é alvo de perseguição, contrariando o que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em carta enviada recentemente ao Brasil. Lula ainda fez uma provocação direta ao líder norte-americano ao comparar os ataques golpistas de 8 de janeiro no Brasil à invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021, lá nos Estados Unidos. Primeiro, o Bolsonaro não está sendo perseguido, ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país, ele não queria que o Alckmin tomasse posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o Alexandre de Moraes. Isso já está provado por delação deles mesmos. Então eu teria explicado ao presidente Trump, sabe, que ele não está sendo perseguido, ele está sendo julgado. E eu disse numa entrevista, se o presidente Trump morasse no Brasil e ele tivesse feito aqui o que ele fez no Capitólio nos Estados Unidos, ele também estaria sendo julgado. Simplesmente.
Acertou, calibrou aí a fala. Por fim, o presidente Lula completou comentando o esforço do Brasil para negociar as tarifas comerciais com os Estados Unidos e que o povo pode ficar tranquilo porque o Brasil não vai renunciar à sua soberania. O Alckmin, junto com Mauro Vieira, assinaram uma carta pedindo resposta do governo americano sobre as 10 reuniões que já tinham acontecido. Eu fui surpreendido com uma carta publicada no portal do presidente americano. E ele colocou 3 coisas que não dá para a gente aceitar. Primeiro, o Bolsonaro não é um problema meu, é um problema da justiça brasileira. Segundo, na carta ele diz que não aceita que a gente vá punir ou fazer regulação das empresas chamadas Big Techs. E nós vamos fazer regulação, porque eles têm que respeitar a legislação brasileira. Não. A terceira coisa, que também o presidente americano foi mal informado, é que disseram para ele que os Estados Unidos têm prejuízo na relação comercial com o Brasil. Deixa eu falar uma coisa. Eles tiveram este ano, nós exportamos 40 bilhões de dólares e eles exportaram para nós 47. Significa que eles têm um superávit com relação ao Brasil. Então, se você pegar serviços e comércio, eles têm um superávit em 15 anos de 410 bilhões de dólares. Então, quem deveria estar reclamando éramos nós. Então, nós estamos tranquilos, estamos discutindo, queremos ouvir de verdade o que vai acontecer e aí nós vamos tomar nossas posições. É isso que vai acontecer. Agora, é só dizer para todo mundo, quem manda neste país é o povo brasileiro. Os caras ajudaram o Lula, né? Não, fala a verdade. Os caras botaram ele para jogar numa posição que ele é craque. Né? Ele é craque mesmo. O Brasil precisava disso, do Lulinha 3.0. Bom, ele falou aí, né, que eles montaram um plano, né, para matá-lo, né? Aliás, ele fala numa tranquilidade isso, né? Se eu descobrisse que tinha um plano para me matar, eu acho que eu ia ficar... Bom, por isso que ele é o presidente da República e eu sou um singelo apresentador de TV. Mas, enfim, e ele falou desse plano, né, que queriam matá-lo, matar o Alckmin, etc. Bom, e hoje, num interrogatório no Supremo Tribunal Federal, que foi feito, aliás, ontem, o general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência da República no mandato de Jair Bolsonaro, admitiu ter idealizado o plano conhecido como Punhal Verde-Amarelo. Eu acho que a nomenclatura do plano já diz tudo, né? Primeiro que é cafona pra caramba, é Punhal Verde-Amarelo. Bom, esse golpista aí, o Fernandes, ele afirmou que o documento era um pensamento meu que foi digitalizado, fecha aspas. Segundo a Polícia Federal, o arquivo continha um planejamento para o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin e do ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes. O general, que está preso desde novembro do ano passado, confirmou que imprimiu o documento, mas negou ter apresentado ou compartilhado o plano com qualquer outra pessoa. Em relação a um arquivo que conteria o texto de um planejamento Punhal Verde-Amarelo, o senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Um compilar de dados, um estudo de situação meu, de pensamento, certo? Uma análise de riscos que eu fiz e, por um costume próprio, eu resolvi inadvertidamente digitalizá-lo. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado
e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Imprimi por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. Eu estou pensando aqui, o Mário Fernandes, general do Exército, né? Eu não sei se vocês se lembram aí, mas vazaram vários áudios desse golpista aí, que é general do Exército, que está preso desde o ano passado. É importante a gente falar sobre isso, né? Agora você está vendo ele falar, ele está todo, né, armadinho e tal, né? Mas, na verdade, isso tem um vocabulário de miliciano, né? O vocabulário dele é de miliciano. Ele falando nos zaps da vida é uma coisa que, olha, assusta, né? Fala, como é que o Exército Brasileiro, né, entregou para o país um general desse tamanho, né? Era lá dos Kids Pretos. Agora, eu gostei da justificativa que o advogado dele instruiu ele, né? Um pensamento digitalizado. Engraçado, né? Imagina assim, você fala, não, eu tive um pensamento e eu digitalizei ele. Porque a treta é o seguinte, a polícia pegou e falou, meu amigo, é o seguinte, você tinha um plano para matar os caras. Aí o cara, não tinha, não, você tinha, tá aqui o plano, ó, a gente pegou, né? Celular apreendido, computador, etc. E esse plano rodou aí entre os Kids Pretos. Eles fizeram, inclusive, campana, né? Ficaram lá monitorando, né? No 12 de dezembro, se não me engano, na diplomação do presidente Lula, né? Eles tinham, inclusive, um agente da Polícia Federal que estava fazendo a segurança do hotel que o Lula estava, também com eles, né? E aí agora o cara pega com a boca da botija, o cara diz, não, mas não é que eu digitalizei o meu pensamento, né? Só para avaliar. Bom, a questão é o seguinte, ele acabou assumindo, né? A verdade é essa, ele assumiu que ele montou um plano, né? E como eu disse aqui, ele trabalhava, né, no gabinete da presidência da República. Esses caras aí agora, eles vão ficar só passando vergonha, né? Porque ele já está preso preventivamente, porque ele fora era um risco. Eu acho que mais gente tinha que estar presa, inclusive o próprio Bolsonaro, né? Mas, ok, vamos respeitar o Alexandre de Moraes e apostar que a estratégia dele, né, é a melhor, né? Eu discordo, mas, evidentemente, não tenho nem envergadura moral e jurídica para ficar discordando do ministro da Suprema Corte. Mas esse aí já está preso, o Braga Neto já está preso, né? Já são 2 generais, e tem mais um monte aí, tenente-coronel, coronel, tudo na cadeia. Se eu fosse da família desse cara, eu ia falar, meu irmão, cala a boca, cara, não fala mais nada, fala, ó, eu perdi a memória, mete o louco, porque para um general do Exército Brasileiro, esse cara sempre foi milico desde 18 anos. Né? Para ele, isso aí é a desonra. Né? Esse é o tipo de cara que morava ali. Deve ter sempre, né, vivido em área militar, mas é tipo aquele vizinho militar que todo mundo tem medo, sabe? Aqueles caras que general. Os áudios dele é uma coisa assustadora, é praticamente um miliciano falando. Então, só o fato dele estar preso, estar aí, né, enquanto general num tribunal civil, sendo julgado por civis, já é a morte. Esse cara está sem dignidade nenhuma. Acabou para ele, acabou com a carreira. Porque a carreira militar é bacana também, viu, gente? O cara tem aposentadoria, as filhas, se não casar. É um monte de coisa aí que, se tudo correr bem, vai perder tudo. Ele e os outros. É histórico isso. Primeira vez, né, dentro de um exército, umas forças armadas que culturalmente são golpistas, né? Escola de Guerra Americana, eles deram o golpe de 64, tentaram antes, tem um histórico de golpes, né? E esses caras estão sempre aí. Nós precisamos mudar essa cultura, na verdade,
das Forças Armadas de se acharem o poder moderador. E aí, por conta disso, os caras falam, não, vamos tirar agora e ponto final. Que apodreçam na cadeia. 16 horas e 54 minutos. Bom, vamos continuar falando sobre essa questão, porque não tem como a gente correr também. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre arte, literatura, mas vamos continuar falando aqui sobre esses mequetrefe aí. O ex-presidente, né, Jair Bolsonaro foi condenado nessa quinta-feira, ontem, a pagar uma multa de R$150 mil. Né? A condenação se deu em razão de uma entrevista concedida em 2022, na qual ele afirmou que, abre aspas, pintou um clima ao encontrar adolescentes venezuelanos. A decisão foi aprovada pela maioria dos desembargadores que integram a 5ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o TJDFT. Está aí. O Gustavo, que é nosso redator aqui, ele vai lembrar disso porque a gente teve muito tempo trabalhando juntos, antes daqui da TVT, no Avesso. E na época da pandemia, a gente comentava lá no Avesso, e tem muita gente aqui que nos acompanha aqui, que é daquela época. A gente comentava que o Bolsonaro, depois que ele perdesse as eleições, ele iria todo dia, toda semana, ter uma condenação. A gente falava, porque chegavam os absurdos, como esse, por exemplo, a gente falava, não é possível. Né? Porque eles achavam, o Bolsonaro presidia o Brasil, né, como se não houvesse amanhã, como se ele fosse eterno ou monarca, que o filho dele depois iria assumir, depois o neto, depois o bisneto. É assim que esses caras trabalhavam, ou seja, nunca ninguém ia descobrir, nem ninguém ia cobrá-lo de algo, né? Sobretudo a justiça. E a gente dizia, cara, esse cara vai ficar a todo momento. E é o que está acontecendo mesmo. Ele não precisava ser nenhum vidente, nenhuma mãe de Ná, né? Nenhum cientista político, porque mesmo a Constituição brasileira, quando foi construída, né, em 88, a Constituição brasileira não previa que a gente teria, depois de anos de exercício da democracia, que a gente teria um cidadão como esse presidente da República. Alguém que fosse para dentro das instituições tentar destruir as instituições. Né? Por isso que muita gente, às vezes, tem dificuldade de compreender. Né? Porque no campo democrático, no ambiente democrático, de respeito aos direitos civis, aos direitos individuais, qualquer cidadão pode se defender. Aliás, ele tem o direito de ter ampla defesa, que é o que esse calhorda está tendo. Né? Calhorda pelos mais de 700 mil mortos da pandemia, 1/3, né, do que a média mundial, por tudo que ele falou, as risadas que ele dava, o deboche. Né? Então, nunca ninguém imaginou, quando criaram a Constituição, Ulisses Guimarães e tantos outros constituintes, né, deputados, ninguém imaginou que a gente teria uma pandemia, né, ao longo da história, que a gente teria um presidente, por exemplo, que ia falar, quem toma vacina, nada, você vai virar jacaré, né, vamos para a rua, e a economia. Ninguém imaginava isso. Então, a gente está tendo uma certa dificuldade, mas, né, eu estou vendo o advogado dele ali, ó, aqui, esse advogado dele aqui, esse cara, antes de virar advogado dele, ele deu uma entrevista em algum lugar, acho que era um podcast, dizendo que o Bolsonaro tinha tentado o golpe, que estava claro por causa disso, fez uma explicação toda no juridiquês, né, e contundente. E aí ele foi contratado para fazer a defesa do Bolsonaro. E aí descobriram esse vídeo dele, não sei se vocês viram isso, e aí colocaram o vídeo para rodar e perguntaram para ele qual o doutor que a gente deve acreditar nesse. E ele falou, não, é que agora eu conheço o processo. Mas, enfim, voltando ao X da questão para a gente andar com o programa aqui, é um pouco isso. Esse cara, né, R$150 mil, que para eles, né, por enquanto, tanto faz. Mas agora o Alexandre de Moraes descobriu o caminho para bloquear o Pix desses caras, né? Então eles não têm nem por onde mais receber dinheiro. Daqui a pouco a fonte dele seca também. Bom, e acaba de chegar uma notícia do Minuto, tem até frio na barriga, né? Quando falam de notícia do Minuto. Será que ele foi preso? Roda aí.
quase, na trave. O ministro Alexandre de Moraes, mais um, da Suprema Corte, determinou hoje o bloqueio das contas e chaves PIX do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Vocês lembram desse cara, não? Ele que dizia que era da SWAT. Não é esse aí. Esse aí é o Xandão. Eu estou falando do Marcos Duval. Ele dizia que era da SWAT. Nós temos foto do Marcos Duval? Se tiver, põe aí no telão, que eu quero. Faz tempo que eu não vejo a cara desse cidadão. Se tiver, põe aí para ilustrar. Ele dizia que era da SWAT, né? Foi eleito também igual aquele Jorge, né? O deputado que era brasileiro com cidadania americana, que foi eleito lá, né? Que era drag, não sei o quê, 171. Né? Foi eleito assim, e agora? Ele está dizendo aí, não sei se nós vamos mudar aqui, mas ele está dizendo aí, inclusive, que é por conta dele a questão do Pix. Né? Aí, esse figura aí, Ele dizia que era da SWAT, de verdade, né? Com roupa da SWAT, colete, escambau. Foi eleito, com essa cascata para cima dos bolsonaristas. Meu Deus do céu, é o mesmo que em um determinado momento ele falou aí, não sei se vocês lembram disso também, né? Que ele tinha uma bomba. Ele chegava na CPI da Covid com um monte de coisa, assim, só para o povo ficar com medo. Falar, nossa, o que será que ele tem aí, né? Um monte de prova. Aí botava em cima da mesa, ficava lá, falava meia dúzia de bobagem, pegava os negócios e ia embora. Eu acho que esse cara é meio quarta-feira mesmo, viu? Não, de verdade. Bom, a decisão aí veio à tona logo após a informação de que o parlamentar viajou para os Estados Unidos ontem, na quinta-feira, utilizando um passaporte diplomático. Em agosto do ano passado, a Polícia Federal já tinha tentado apreender os passaportes do senador, incluindo o diplomático, por determinação da Suprema Corte. Naquela ocasião, o documento não foi localizado. Agora, a viagem de Marcos Duval levanta dúvidas sobre o cumprimento de ordens judiciais e lisura de sua conduta. Em nota, o senador confirmou o uso do passaporte diplomático, afirmando que o documento está válido até julho de 2027 e sem restrições, além de ter um visto oficial para os Estados Unidos válido até 2035. A suspensão do passaporte pela corte ocorreu após suspeitas de que o senador integrava um grupo que teria como objetivo intimidar policiais federais, o que agrava a situação atual. A conduta do senador ao aparentemente desconsiderar uma ordem judicial e ainda utilizar um documento que deveria ter sido apreendido, pode resultar em novas investigações e medidas por parte da Justiça. Não, esse é um que... A gente só vai ter um país sério, de verdade, gente, quando esse tipo de gente aí estiver fora da arena política. Não pelo que eles pensam. Porque esse cara é maluco, gente. Esse aí é igual aquele que a gente estava mostrando aqui, que a Daiane trouxe. Você viu a carta de despedida? Vocês vão ver a carta de despedida desse daí. Vai ser pior que aquela lá. Sabe, os caras são completamente, bicho, quarta-feira. Sabe, os caras têm problema. Sabe, já aconteceu várias questões aí. Agora, é isso, né? A nossa democracia, que não é tão madura assim, e a gente nunca, pelo menos eu nunca fiquei tripudiando como os americanos, né? A democracia mais antiga, né? Exemplo para o mundo. Bom, é isso, as brechas que a gente dá, essas contradições do mundo democrático. 17h03. Temos comentários aí? Não. Se tiver, põe na tela, por favor. Estou com Lula. Brasil é dos brasileiros, Brasil soberano, diz a Zelinda Ruel. Muito bem, Zelinda. Muito obrigado pela mensagem. Viu? Sem anistia, Bolsonaro, cadeia golpistas, diz a Adriana Menezes. O Luiz Gonzaga, o Gonzagão, os trabalhadores e os demais setores da sociedade brasileira têm que ir às ruas em defesa da pátria e do governo soberano do presidente Lula. É isso. Rua, mobilização popular, é isso. O Lula voltou à política, agora só tem que fazer faxina nesse ministério e mandar essa turma do Centrão ir pastar. Diz a Nilva Amarante, eu concordo contigo, viu? O problema é mandar esses caras pastar e a gente tomar outro impeachment, né? A gente vai ter que trabalhar 2026 bonitinho aí para a gente, né, ter um congresso mais... Né? Lula, presidente de 2026, diz a Ilzevani, né?
Ilse, querido, um beijo para você. Muito obrigado pela tua mensagem. Oftalmologista te espera, Dom Ernesto. Verdade, Laurinha. Olha como são as coisas, né? Antes da tua mensagem, a anterior, eu já tive que, né, chegar mais perto. É isso, eu vou no oftalmo logo, viu? Obrigado, Laurinha, querida. O Wagner, Lula sempre, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 17h04. Vão mandando suas mensagens aí. Na medida do possível, a gente vai lendo aqui. E vote na nossa enquete que está aí, ó. Né? Ó, deixa eu só ler essa daqui. Então, Tarde, Dom... Caiu. Não tem problema. Daqui a pouco a gente entra com essa daí. Tá aí, ó. Tarde, Dom equipe. O Brasil e BRICS têm que fazer uma aliança militar para a defesa dos membros. A nossa soberania está sendo testada. Santo André, São Paulo. O Edivaldo Joaquim dos Santos, lá do ABC Paulista. Eu concordo contigo, viu, cara? Concordo contigo. O Nicolas, o ventrílogo, o boneco ventrílogo do Bolsonaro, ele estava esses dias aí e falou, qual é o problema se o Trump entrar aqui com o exército americano para resgatar o Bolsonaro? Esses caras assistem muito filme, não é possível, né? Os caras ficam assistindo aqueles filmes americanos, né? O cara fala, não, vai vir um agente, eles vão descer, que eu não sei o que lá. Pô, Nicolás. Ah, meu pai do céu. Vamos lá. Vote na nossa agenda para a gente seguir com a nossa pauta aqui. Vote na nossa agenda, é ótimo. Na enquete. Cadê a enquete? Pode pôr aí, por favor? Olha lá, olha que bacana a nossa arte. O que você está achando da nova postura de Lula? Né? Arretado demais? Gostoso de ver? Eu não esperava menos. Tem uma parcial aí. Se tiver uma parcial, eu queria ver como é que está isso. Porque essa nossa enquete é de sexta-feira, é só para a gente se divertir um pouco mais, né? Parcial, olha lá, 39% da nossa audiência acha que ele está arretado demais. 33% gostoso de ver e 29% não esperava menos. Muito bem. Tamo junto. Você que não votou, vá votando aí, porque a gente quer saber a sua opinião. 17h06, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está fora do país desde 27 de fevereiro de 2025, continua a receber reembolsos mensais da Câmara dos Deputados por gastos com aluguel de veículo aqui no Brasil. Segundo registros públicos, ele utilizou 8 mil da cota para o exercício da atividade parlamentar em março, para alugar um Jeep Commander. Eu não sei nem que carro que é esse, Jeep Commander. Deve ser lá em Brasília. Curiosamente, o deputado já estava morando nos Estados Unidos desde o mês anterior. O carro foi contratado junto à Nova Car Locadora de Veículos Limitada, empresa cujo administrador registrado na Receita Federal é Joel Novaes da Fonseca. Esse tal de Joel aí é conhecido por ter sido ex-assessor de Eduardo e Jair Bolsonaro, além de ex-funcionário da presidência durante o governo anterior. É parrice, né? É trágico, a gente não... Eu posso falar uma coisa para vocês? A especialidade da família Bolsonaro é essa aí, sabia, Diana? É a especialidade deles. O Bolsonaro passou 28 anos fazendo isso, dando golpe, roubando gasolina, nota fria, funcionário fantasma. Esse é o cara que foi eleito presidente da República. Como diz minha filha, pronto, falei. Burro, estou aliviado agora. Mas eu estava vendo a notícia e falei, cara, mas essa é a especialidade deles. O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, todos eles, e agora aquele pivete lá dos Cidadões, né, que está morando lá em Santa Catarina, a especialidade deles é bater carteira. O grande problema do Bolsonaro foi esse. Se ele ficasse lá batendo carteira na Câmara, que ninguém dava um pequi por ele, talvez ele tinha aí um final menos melancólico, né? Mas aí a presidência caiu no colo dele, né? E é óbvio que ia dar isso. Mas essa questão aí de nota fria, né? Funcionário fantasma, rachadinha, é a especialidade desses caras. Eu tenho minhas discordâncias com o Ciro, mas o Ciro diz, eu fui deputado com ele, esse cara roubava era gasolina. Né? E é isso mesmo. 17h09. Bom, a Girana já está aqui no backstage.
né? Se a gente conseguir já colocar a nossa querida Girana, 17h09, hoje é sexta-feira. Bom, a gente volta agora a falar, então, da visita do presidente Lula em Osasco. Eu gosto de presidente assim, vai lá na periferia, né? Para anunciar quase 5 bilhões de reais para a urbanização de favelas. Uma das comunidades beneficiadas será o Jardim Rochdale. Acho que é isso, né? Historicamente, senão vai virar igual a Roland Garros. Tem uma avenida aqui na Zona Norte, chama Roland Garros. Um dia eu estava lá, eu falei pro cara, por favor, como é que eu chego na Roland Garros? Aí o cara falou, Roland Garros, Roland Garros, Roland Garros. Aí o cara falou, não, é a Roland Garros. Aí eu falei, é essa mesmo. Então tem que tomar cuidado com o nome aí do... Bom, historicamente esse bairro aí é atingido por enchentes. A nossa querida jornalista e repórter Giana Rodrigues esteve por lá, mas está aqui agora para trazer mais informações ao vivo. Muito bem. Tudo bom, Dom? Bacana você ter ido lá, viu, presidente? Eu vi algumas imagens. Pô, sim, que legal. Sim, estivemos lá, eu, o Batata, o Eliseu, fomos acompanhar a Emily também, nossa repórter aqui da web, fomos acompanhar a visita do presidente. Uma parte vocês já viram, que foi ele falando sobre a taxação do Trump, destacando a questão da soberania. Eu vou votar também na enquete, hein? Eu acho que é gostoso demais. Eu vi pessoalmente, é gostoso demais. Muito bom, muito bom. Ver o Lula assim. Mas a pauta mesmo, claro que essas outras questões se destacam, porque é o que está em jogo na política atualmente, mas a pauta mesmo lá em Osasco era a questão do lançamento do PAC voltar a ter o nome. Vamos lá. PAC é Periferia Viva, que é uma modalidade do PAC voltada para atender urbanizações dentro de periferias. E aí não é só como no Minha Casa Minha Vida, em que a família é retirada e vai para outra casa. Tem também uma reforma mesmo. Então, eu tenho uma casa aqui que é de alvenaria, mas essa casa está em bom estado. Vamos reformar essa casa, vamos canalizar o rio, vamos retirar as pessoas que estão próximas a essas áreas de enchente, a essas próximas, ao local ali do rio aberto, né? Vamos canalizar esse esgoto. Então, é um pouco disso que esse programa faz. Eu fui lá, trouxe uma matériazinha para a gente assistir. Bora lá, vamos assistir. O presidente Lula anunciou a nova seleção do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, do Periferia Viva, que vai destinar mais de 4,6 bilhões de reais para 49 periferias. O Jardim Rochdale, historicamente atingido por enchentes, deve receber mais de 200 milhões. Em seu discurso, o presidente Lula lembrou que já enfrentou enchentes na vida pessoal. O Rio dos Meninos encheu d'água. 1,5 metros de água dentro da minha casa. A gente acordou de noite com um rato tentando se salvar, barata, cocô boiando dentro da casa. A gente teve que levantar, tirar minha mãe, levantar a cama. Eu não tinha nem geladeira, eu tinha. Então, levantar o fogãozinho em vez de 2 bocas que a gente tinha, sabe, e passar 2 noites fora de casa, porque depois que saía a água, a gente tirava 1,5 pau de lama. No estado de São Paulo, serão beneficiadas 13 comunidades. Aqui em Osasco, além da Rochdale, a favela Limite e a favela do 13. Os recursos são do Minha Casa Minha Vida e do programa Viva Periferia, que permite que as casas sejam reformadas sem a necessidade de derrubá-las. Era muito sofrimento, enchente, inundação. E há 18 anos atrás, com o Emídio, fizemos os primeiros 2 piscinões, o início da canalização do Ribeirão Vermelho, do braço morto do Rio Tietê e o túnel sob a rodovia Castelo Branco para chegar no Rio Tietê e drenar toda esta região. Então, uma alegria voltar aqui no Jardim Rochdale, quando o presidente Lula vem liberar hoje aqui 282 milhões de reais. Essa segunda fase inclui a remoção de famílias, mas o ministro das Cidades, Jader Filho, garantiu que isso será feito com diálogo e que até dezembro as obras serão concluídas. Além disso, cerca de 300 casas vão passar por melhorias.
Tem que haver um diálogo muito profundo com a comunidade, para poder entender as suas necessidades, porque você tem que compreender que muitas dessas obras, vocês precisam retirar pessoas das suas casas para que aquela obra possa ser constituída. São pessoas que vão ser, por exemplo, os canais, você precisa fazer os canais, você precisa retirar as famílias da beira dos canais, levar elas para dentro do Minha Casa Minha Vida. Nesse meio tempo em que elas estão nesse processo de transição, elas vão para um aluguel social. Então, eu acho que para uma obra de urbanização ter sucesso, ela precisa ouvir muito as comunidades. Tá, e é muito dinheiro, né? Quase 5 bi de investimentos nesse programa e mais de 200, um pouco mais de 280 milhões só ali para a região do Rochdale. Muito bem, olha. Bom, coloca, por favor, a nossa enquete para a Gihanna votar. Aí, ó. Tá lá. Gihanna, o que você está achando da nova postura do presidente Lula? Você que esteve pessoalmente hoje com ele e viu lá, né, de frente. Eu destacaria algumas coisas. Assim, teve um momento em que, no final do discurso, o presidente Lula pediu uma das bandeiras que o público segurava, era uma bandeira do Brasil, levou a bandeira até o palco, segurou a bandeira, falou, olha, essa bandeira agora é nossa. Criticou a postura do Bolsonaro, do filho do Bolsonaro, né? E colocou como se o Brasil, eles estivessem colocando o Brasil como refém para salvar o Bolsonaro. Então foram falas que ele já vinha fazendo no decorrer das últimas semanas, bastante duras, bastante críticas, repetiu mais de uma vez que não gosta de briga, que o Brasil é um país que sempre exilou pela paz, apaziguador, e repetiu, não gosto de briga, mas se insistir, né, o Brasil é dos brasileiros. Então, acho que é gostoso de ver, parece que recuperou uma narrativa, né? Acho que faltava um pouco, minha avaliação política é de que tinha se perdido um pouco a narrativa, né, política, e agora existe uma narrativa forte, né? Então, acho que voltou a ficar em destaque. Muito bem, Gihanna, excelente final de semana, parabéns pela matéria mais uma vez. Obrigada. Obrigado pela tua presença aqui no TVT News, segunda edição, às 17h16. Gente, vamos voltando aí, arretado demais, né? A parcial, 40% da nossa audiência está dizendo que o Lula está arretado demais. 32% gostoso de ver e 28% não esperava menos. Vai voltando aí, quem não votou ainda, vote pelo YouTube. Vamos em frente. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Silvinei Vasquez, negou nessa quinta-feira, ontem, durante interrogatório na Suprema Corte, que a Polícia Rodoviária Federal tenha barrado ônibus com eleitores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os caras são cara de pau, né? No segundo turno das eleições presidenciais de 22. O depoimento faz parte do núcleo 2 da suposta trama golpista. Vasquez afirmou ao Supremo Tribunal Federal que nas reuniões da corporação sobre o planejamento das eleições, incluindo uma no Ministério da Justiça, nunca foi discutido que a PRF teria um lado no pleito eleitoral. Ele negou ter cometido qualquer ilegalidade nas eleições ou ter dado ordens para bloquear ônibus que transportavam eleitores de Lula para votar. Jamais. Eu não recebi ordem. A gente não fez isso, não vi. A própria apuração da PRF fez isso. Não fizemos isso. Nenhum cidadão deixou de votar por causa da operação, pelo menos o que teve registro. Oficialmente não se encontrou nenhum cidadão que deixou de votar nas ações da PRF, declarou Vasquez. Sobre os casos registrados de veículos parados por blitzes da PRF, o ex-diretor-geral alegou que se tratava de ônibus em situação precária ou irregular, que poderiam representar riscos ao trânsito. Foram 13 ônibus recolhidos no dia 30 de outubro de 2022. A maioria foi no Nordeste. Desses, ou estava com problema mecânico ou não podia circular. A gente fez estudos do aplicativo da PRF. Em média, era de 5 a 15 minutos a abordagem. Outra coisa, o policial, ao abordar, não tem como a gente definir se era do Lula ou Bolsonaro.
Não tinha como o policial saber se o ônibus era de direita ou esquerda, explicou Vasques. Silvinei Vasques foi preso em agosto de 2023 por ordem do ministro Alexandre de Moraes, sob investigação de supostamente tentar interferir no resultado do segundo turno das eleições de 2022 para beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele permaneceu preso por 1 ano no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, mas teve a prisão preventiva revogada por Moraes. Não, a história desse cara é demais. Eu fico imaginando, sabe o quê? Eu fico imaginando o Moraes, porque ele está falando aí, né, com o tribunal. Porque o Moraes mandou chamar ele no dia da eleição. O Moraes intimou ele. E ele, sabe como é que ele chegou para falar com o Moraes? No dia da eleição. Ele chegou fardado com um monte de militares da Polícia Rodoviária Federal com umas puta metralhadora. Só que o Alexandre de Moraes também tem a segurança dele militarizada. O Alexandre de Moraes é bobo, não. Assista o podcast Alexandre, né? Tá no Spotify, aí vocês vão ver todas essas histórias. Bom, e aí o Alexandre de Moraes disse para ele naquele momento, ou você tira as batidas policiais ou você vai preso. Foi essa a conversa que eles tiveram. Então, ele está aí instruído por advogado, já foi até preso. Né? Aí ele diz aí que não é nem de esquerda nem de direita, né? Pô, é brincadeira. Esse cara, ele deu uma camisa, né? Aliás, uma camisa, se não me engano, do Flamengo, né? Com o número 22 nas costas, para o Bolsonaro, num evento público oficial. Eita, meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Temos comentários aí? Não. Se tiver comentários, vamos colocar, porque eu quero saber o que o povo está dizendo aqui. Por que será que o Bozo e os deputados do PL queriam Xandão fora do poder? Diz o Nil. Ué, não vamos tarifar o Trump, Laranjão, cara de doido pela justiça, processar esse picareta? Lá eles podem, nós não, diz o Naldo. Não, nós vamos sim. Não, eu estou esperando dia 1º, o Lula... Vocês estão vendo aí o Lula... Vocês viram a corridinha do Lula? Vocês viram ou não? Ele está no maior pique. O Lula está animadíssimo, porque deram... Sabe o que deram para ele? Um presente. O Lula é campeão nessas coisas, aquela crise. Ele vai lá e acha oportunidades para tudo. É onde ele mais joga bem. Viu, Naldo? Vamos esperar. Como que o Bananinha, sendo carioca, se elegeu em São Paulo? Meu caro Célio Souza. E o governador de São Paulo? O carioca da Gema, o Tarcísio. Ele arrumou uma conta de luz aqui, conseguiu e foi eleito. Caiu, né? Vamos lá, 17h22. Será que terá mais fujão? Bom, hoje a gente já descobriu mais um, né? Hoje não, ontem, né? O Marcos Duval. Vai ter, a fita vai ser longa aí, cara. Esses caras, eles não aguentam pressão. Esses caras não aguentam pressão, não adianta. Boa tarde, Ernesto. Com a privatização da Sabesp, Tarcísio de Freitas, acabei de falar nele aqui, deixa bairros de Itapecerica da Serra, Grande São Paulo, sem água há quase 4 dias. Gilmar Hélio Morango. Gilmar, eu quero saber mais sobre essa história aí. Se, por favor, mande para a gente um e-mail, querido, né? Mande um e-mail para a gente ou deixa aí no comentário para a nossa equipe falar com você, rapaz. Nós precisamos mostrar essas questões aí. Obrigado pela mensagem. Valeu? Dê like, compartilhe para o Dom Sorrir, o Daniel Max. Bom, eu vou rindo de qualquer jeito, tá? Mas se der o like, a gente fica mais feliz ainda, viu? Obrigado, querido Daniel. Santista, tá um sofrimento, coitado, tá igual o Enzo. É ele, o Enzo. O Wesley tá até com as costas travadas. Ficou tão nervoso esses dias aí que o Neymar discutindo com o torcedor, o Wesley travou a coluna. A Dozinda, que é a diretora financeira aqui, mal consegue vir trabalhar, coitada. A gente fica preocupado, né? São colegas, né? Bom, vamos lá. O Trump salva meu pai, Francisco Cruz. Bora lá. Vou parar. O diretor aqui já está dizendo, vou parar. Maria Aparecida, boa tarde, companheiro. Sou de Recife.
Como você parece com o Haddad. Até a voz, com todo respeito, também é bonitão. Beijos de todo Pernambuco. Oh, que mensagem mais bacana. Agora, bom, primeiro falar que eu pareço com essa figura que eu tanto admiro, o professor Fernando Haddad, eu já fico feliz, né? É recorrente isso, viu? As pessoas falam mesmo. Eu, particularmente, sempre falo que eu não acho, mas a gente tem fotos junto e quando eu olho, eu falo, não, realmente a gente tem algumas coisas em comum. E, com todo respeito, é muito mais bonito, lindo do que o Haddad. Não, isso é por minha conta, ela não escreveu isso não, tá? Obrigado, querida Maria. Hoje minha sexta-feira ficou melhor. Muito agradecido. Faz o L gostoso, diz a Célia Manelli. Bom, a Célia está falando, né? Aquela deputada lá de Santa Catarina, né? Eu sempre esqueço o nome daquela pécia. Eu não sei, acho que minha memória vai... A Júlia Zanata. Né? Eles fizeram aí um bandeiraço, um buzinaço, né? Eles estão tentando ativar o ódio nas pessoas de novo, né? E eles ficam tão cegos de ódio que fica até engraçado. Eu passei aqui na Paulista no dia, né? Acho que foi anteontem. Eu desci aqui, eu vi ali, devia ter uns 20, 30 ali em frente o MASP também, né? Buzine, se você quiser, o Alexandre de Moraes fora Lula. Bom, e ela, a Júlia Zanata, estava lá em Santa Catarina. E aí tem um vídeo dela que é uma coisa absurda. Ela está caminhando de frente para a câmera, né, gritando, aquela coisa histérica de fascista, não de mulher, pelo amor de Deus, né? Gente histérica aí pode ser homem, mulher, independente do gênero, eles são estranhos mesmo, né? E ela está gritando assim no meio dos carros, e aí vem um cara num carro, aí o cara, né, faz o L para ela, e aí ela começa a gritar para o cara, faz o L gostoso, paga imposto, faz o L gostoso, paga imposto. O engraçado de tudo isso é que eu vi um outro vídeo depois na internet, eu adoro a internet por causa disso, né? Tinha lá um cara que pegou os gastos dela na câmera. Cara, ela pediu reembolso de uma coxinha. Uma coxinha. Ela comprou uma coxinha, pegou a nota e pediu reembolso. Não que ela não possa, mas é imoral. Aí assim, o cara está dizendo, paga imposto para ela poder, né? Fora aluguel de carro, aquelas coisas que você já sabe. Parabéns do Ernesto e a TBT, todos têm um dom de Deus. Manuel João, querido Mané, muitíssimo obrigado, querido. Estamos sempre por aqui, viu? Segunda a sexta, das 4 às 6 da tarde, ou 6 da noite, se preferirem, tá bom? Não esquece. Marcelo Duarte, meu amigo que é tricolor das Laranjeiras do Rio de Janeiro. Marcos Duval fugiu também. Os bozistas são todos iguais, tudo pilantra e covarde. Essa é uma característica, né? Tá aqui no lombo dos caras. Vamos lá, 17 horas e 27 minutos, o IBGE divulgou hoje os dados sobre o IPCA 15, que registrou um aumento de 0,07% em comparação a junho. A nossa repórter Sônia Xavier explica para a gente esses dados e comenta sobre alguns destaques econômicos da semana. Como é que vai, minha querida companheira? Como é que você está, firme? Tô bem, Até que enfim eu consegui trazê-la aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda, que seja a primeira de muitas, Sônia. Tudo bem? Tô bem, você, Dom, como tá? Muito bem, tô ótimo. As notícias são as melhores. Eu tô no pique do Lula. Você viu a corridinha dele? Sim, sim. Tô naquele pique ali. Não, é assim, vamos lá, de sexta-feira já estamos ali. É isso, é isso. E como você falou, né, o IBGE, ele divulgou hoje o IPCA 15 de julho, que é conhecido aí como a prévia da inflação. Os nossos principais destaques são no quesito habitação, transportes e despesas pessoais, que pesaram muito aí nesse leve aumento de junho para julho, né? E o principal destaque de queda que apresentou foi a alimentação e bebidas, que registrou aí um peso de menos 6%. O vestuário também caiu, mas ele não teve nenhuma porcentagem relevante pro total, né? Pro IPCA. Muito bem. Menos 0,33 julho. É isso. Não, julho foi 0,33. Foi uma alta de 0,07 em relação aos 0,26 de junho. Muito bem, muito isso. bem. Uma perguntinha antes da gente caminhar para a próxima tela. Eu ouvi muito Lula falando
E eu confio absolutamente que o calendário eleitoral ele força isso mesmo, principalmente quando é um governo novo. Né? Novo, assim, não sucedeu, né, alguém que ele indicou, como foi o Lula e a Dilma. Né? Então, o Lula assume um governo destruído pela oposição a ele. Né? Então, o orçamento do primeiro ano ele foi construído no ano anterior pelo seu sucessor, que era o Bolsonaro. Então, uma visão de política pública completamente diferente da dele, do que o governo Lula pretendia fazer. Bom, então o primeiro ano já é complicado. No segundo ano, ele já consegue aprovar o orçamento e etc., né? Já constrói o orçamento, já teve uma queda de braço na aprovação e tal. Ok. Bom, no terceiro ano já é o ano de entrega, que é esse ano. A gente está acompanhando as notícias, a gente dando aqui, né, a TVT o dia inteiro mostrando, né, sempre entrega disso, entrega daquilo. E isso começa a refletir na economia. Está correto, Sônia, querida? É isso mesmo? Sim, a gente tem melhorado, né? A gente tem bons registros aí na taxa de emprego. Também da inflação, a gente está correndo atrás ali para ficar dentro da meta ainda, mas já melhorou muito, a gente tem índices econômicos que estão melhorando. Então, sim, é o ano da colheita, a gente está vendo reflexos muito positivos do governo Lula aí na economia. Muito bem. E passando adiante, né, a gente eu queria muito falar, a gente não poderia deixar de falar, né, falamos durante toda a semana sobre o tarifato do Trump. Hoje, a gente teve aí mais um elemento, que foi as terras raras, em debate, que entrou para debate e tudo mais. Olha que arte bonita. Arrasou, né? O Rodrigo arrasou. Rodriguinho, parabéns, Rodrigo, querido. Esse pessoal da arte, eu adoro eles. Eles são uma criatividade enorme. Vamos lá, terras raras, 25% das terras raras mundiais, né? Estão no Brasil, exatamente. Hoje a exportação, hoje a China fornece 70% das terras raras, né? O Brasil não é nenhuma potência nesse sentido, a gente não usa muito disso, apesar de ser uma referência na mineração, a gente tem esse histórico. Mas onde é que são as terras raras aqui no Brasil, né? A maioria delas estão concentradas aqui no Amazonas, em Tocantins, Goiás, Bahia e Minas Gerais. A gente já tem aí uma leve exploração. E alguns estudos indicam que a gente também tem aqui na Bacia do Parnaíba, que fica ali na região entre Maranhão, Piauí e Ceará. A gente já tem esses estudos, né, que indicam que temos bacias, reservas ali também. E o Brasil também está solicitando, né, o registro de uma ilha que fica no litoral ali do Rio Grande do Sul, com solo muito parecido com o solo do interior de São Paulo, que também teria registro de atividade desses minerais raros, né? Mas falando um pouco, acho que sobre o tarifaço, as terras elas entram como um fator importante aí, porque a briga com os Estados Unidos e a China das tarifas eram justamente as terras raras, né? Sim. A gente tem essa disputa aí entre eles e não me parece que a China vai arredar o pé das tarifas, né? A Secretaria de Economia dos Estados Unidos já sinalizou ali que talvez vai atrasar de novo o tarifaço contra a China. Então, é um novo aspecto para a gente observar, até porque o Brasil nunca saiu da mesa de negociação. O governo Lula, ele está ali com a equipe que está tentando, né, fazer essa reversão dessas tarifas ou entrar no acordo com o Donald Trump, mas parece que o Donald Trump não quer negociar até. Hoje eu vi que ele proibiu o governo americano de atender, né, abrir negociação com o Brasil. Isso. Está tendo muita pressão dos próprios comerciantes, um lobby ali mais centralizado, né? Mas os canais diplomáticos oficiais, eles não estão abertos para essa negociação entre os governos. Então, a gente tem essa dificuldade, mas vamos ver como é que o Trump vai se postar, né, a partir da semana que vem, que chega mais perto. O dia primeiro, tal do 1º de agosto. O 1º Muito de bem. agosto. Eu só queria saber por que terras raras não entrou aqui Piraporinha. Não é mesmo? O bairro de Piraporinha, lá em Diadema, para quem é do ABC Paulista, né, sabe do que eu estou falando. Mas é isso, é a terra... Cara, a gente fica pensando, né?
A gente não, né? Na verdade, a gente não pensa dessa forma, mas a gente sabe que tem parte da sociedade brasileira que fica assim, o Trump é amigo do Bolsonaro, né? Ele está preocupado com o Bolsonaro, etc. Aqui, meu amigo, olha aí, ó as preocupações por onde passam. Não é isso, querida Sônia? Sim, exatamente. A gente caiu aí. O Trump mesmo falou que ele não era amigo do Bolsonaro, que ele admirava ele como um negociador. Mas, enfim, né? A gente sabe que como segunda maior potência, segunda maior reserva de terras raras do mundo, o Brasil tem uma vantagem aí sobre... Um ativo importante. Exatamente. Querida Sônia, adorei conversar com você aqui. Você sabe que desde quando eu te conheci aqui na TVT, né, a gente conversou um pouco, você falou, eu estou no último ano de jornalismo lá, né, na PUC. Agora estou formada. Já está formada, quando a gente conversou naquela época. E aí eu falei, rapaz, aí eu perguntei, de onde você é? Aí você falou, não, eu sou da Bahia. Né? E eu tenho muito amigo baiano. E eu tenho uma identificação com o povo, não só baiano, mas o povo nordestino em geral, assim, né? Eu falo da Bahia porque tem a Vânia Abreu, que é uma grande amiga, e eu me identifico muito com ela. E vocês têm essa coisa, diz que baiano não nasce, baiano estreia, né? E é uma verdade mesmo, né? Estou vendo você aqui super à vontade, primeira vez que vem aqui no estúdio, mas eu sempre falo para os convidados que vêm, vocês estão vindo aqui para falar de coisas que vocês dominam, né? Então, eu acho maravilhoso. Quero te parabenizar por essa sexta-feira tua estreia. Espero que você venha outras vezes, assim como essa redação inteira, que tem muita gente competente aí. Muito obrigado, Sonia. Eu que agradeço. Valeu, querida. É isso, a gente vai pensando aí que o negócio é só, né? Porque tem o amigo do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que fica lá, né? Estou vendo o horário que está batendo ali, que eu falei, 17h36 já. Bom, mas enfim, tá aí. Mais uma querida jornalista, a Sônia Xavier, com a gente aqui. Toda semana ela vai vir aqui falar um pouco de economia com a gente, viu? Bom, fãs, amigos e familiares deram adeus à cantora Preta Gil nessa sexta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. O repórter Jader Teófilo acompanhou a despedida da artista. Vamos dar uma olhada na matéria? Fãs, amigos e familiares da cantora Preta Gil compareceram ao Teatro Municipal no Rio de Janeiro, no centro da cidade, para a despedida da artista que faleceu no dia 20 de julho, enquanto realizava um tratamento alternativo contra um câncer em Nova York. Em meio a cânticos e lágrimas, a emoção tomou conta. E o clima aqui é justamente esse. Apesar das portas do teatro terem sido abertas apenas às 9h30 da manhã, desde as 5 horas, os fãs da cantora já se reuniam aqui para prestar uma última homenagem e dizer um adeus à artista que marcou gerações. É muita tristeza. Olha, no dia que eu recebi a notícia, né? Eu fiquei bem abalada, chorei bastante, foi uma noite até conturbada para dormir, porque a gente esperava que isso iria acontecer, mas independente disso fomos pegos de surpresa, né? Então é muito triste, muito triste. Eu estou muito abalada com a perda da Preta, porque a gente perde o nosso sol, né? Essa últimos shows dela, ela fez referente a sol, que ela era o nosso sol, e de fato ela é o nosso sol. E teve quem veio de outros estados para se despedir de Preta. Caso do professor aposentado José Braga, do interior de Minas Gerais, que viajou especialmente para acompanhar o velório. 3.000 quilômetros só para despedir da Preta Gil. Desde terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Vi sozinho, eu e Deus, e a cara e a coragem. Vi de busão, tô aqui, vim da praça ontem, passei o dia aqui, na terça, na quarta, na quinta, e hoje eu estou aqui, cheguei às 5 horas da manhã. Deixou um legado muito grande. Esse legado será lembrado para sempre. Preta Gil é a Preta Gil, não tem substituto. É ícone da nossa terra.
A cerimônia contou com a presença de artistas e amigos de Preta, como os cantores Péricles, Tiaguinho, Xande e Carla Pérez, a atriz Alice Wegman, além da ministra Margarete Menezes e da primeira-dama Janja, que, junto com o presidente Lula, enviou uma coroa de flores em homenagem à memória da artista. Após o velório aberto ao público, o corpo foi levado em cortejo, que passou pelo recém-nomeado Circuito Preta Gil de blocos de rua, até o cemitério e crematório da Penitência, na região portuária do Rio, onde foi cremado em cerimônia reservada aos familiares e amigos mais íntimos. Triste, né, gente? Oh, doencinha maldita essa, né? E eu fiquei sabendo, né, que o Léo Lins fez uma piada, né, com a Preta Gil. A gente fala de um nível de perversidade, de crueldade dessa gente. Às vezes as pessoas pensam que a gente está carregando na tinta, mas não é. Não é porque a Preta Gil, eu fiquei pensando nisso, eu falei, eu não teria coragem de fazer uma piada com a morte, por exemplo, da Carla Zambelli, que é uma pessoa que eu tenho desprezo, né, na atividade política e etc. Mas eu não teria coragem de fazer uma piada. Vamos lá, o Rio de Janeiro recebe a exposição Trabalhadores, de Sebastião Salgado. A mostra reúne 149 imagens que retratam o trabalho manual em diversas partes do mundo e foram registradas entre 1986 e 1992. E tem a curadoria da Leloa Warnick Salgado. O repórter Jader Teófilo esteve lá também na exposição e conta mais detalhes para a gente. Excepcional. Magnífica. Magnífica. Adjetivos que tentam traduzir um pouco das imagens capturadas pelo olhar atento e sensível de Sebastião Salgado. Obras que oferecem ao público um mergulho poderoso e reflexivo sobre o impacto do labor no desenvolvimento das sociedades e o papel das transformações tecnológicas nesse processo. O Salgado, ele tem essa magia de nos seduzir com cada trabalho dele. São trabalhos diferentes, que ele tem aquela preocupação, né, de fazer umas coisas muito bem planejadas, e o olhar dele é muito sensível, né? A gente fica imaginando quantas horas, quantos minutos ele leva para pegar exatamente aquilo que o coração, aquilo que o artista que está, né, lá dentro nele, vê, que fala assim, não, isso aí está dizendo alguma coisa que mereça ser registrado. Eu sou uma visitante ao seu país, mas estou muito impressionado com essa exposição. Para mim, o que é fascinante é a concentração da situação em vários países, como as trabalhadoras, 30, 35 anos atrás. Então, eu gostaria de ver as imagens agora pelo outro fotógrafo. Ao todo, a exposição Trabalhadores, a primeira desde que o fotógrafo faleceu, reúne 149 obras que revelam as diferentes realidades do trabalho ao redor do mundo, registradas entre 1986 e 1992. Todas elas com curadoria de Lélia Warnick Salgado, a viúva de Sebastião. O objetivo da Casa Firjan de trazer essa exposição para cá é justamente olhar para um passado do trabalho para poder gerar reflexão para a gente pensar no futuro do trabalho. Então tem desde dessas fotografias que são de trabalhos mais pesados e braçais, mas também tem fotografias, se vocês forem ver, de trabalhos que são de comunidades. Então tem, por exemplo, registros de festejos de uma comunidade que está envolvida num trabalho como o da pesca, e obviamente tem também o lugar de crítica, né? E a partir dessa crítica que a gente pretende gerar reflexão para pensar nas mudanças de um futuro melhor do trabalho e para o trabalhador. A exposição já estava nos últimos detalhes quando chegou a notícia de que Sebastião Salgado teria falecido. Sendo assim, toda a mostra, que seria para celebrar a genialidade de Salgado, ganhou um novo significado ainda mais profundo. Homenagear a memória e o legado deixado para a arte e para a sociedade brasileira. Celebrar essa série importante dele, criar essas reflexões, e aí de repente a gente precisou repensar como a gente ia, na verdade, fazer as estratégias de divulgação, com muito respeito, com muito cuidado, porque foi uma notícia muito chocante, mas a gente
a gente resolveu que a gente ia continuar essa homenagem, né? Que a gente não modificou o texto, a curadoria é da Lélia, que agora é viúva do Sebastião, então a gente preferiu dar esse momento de respeito para ela e para a família, da gente não precisar modificar o texto agora, para respeitar o momento de luto dela, mas a gente está celebrando o Sebastião aqui, né, com essa série importante da trajetória dele como artista e da nossa trajetória, do nosso imagético, da nossa trajetória política. A mostra está na Casa Firjan, em Botafogo, e pode ser visitada até 21 de setembro com entrada gratuita. 17h44, a Casa da Palavra, Mário Quintana, recebe amanhã o lançamento da obra literária Tereza é Mais Rápida que o Sol, de Carmen Novo. O livro é descrito como uma crônica poética e cerebral sobre os movimentos mentais, a angústia e o impulso que nos salva. Multitalentosa, a autora assina também a capa e o ensaio fotográfico. Carmen Novo é artista plástica, fotógrafa e jornalista, com especialização em estudos de museus de arte. Desde 2003, vive e trabalha na França. Atuou como assessora de imprensa, repórter na área de cultura no Diário do Grande ABC, diretora de comunicação de Diadema e expôs no Brasil, Cuba, Portugal e França. Eu tenho a honra de recebê-la aqui no nosso estúdio. Carmen Novo, como vai, querida? Tudo bem? Há quanto tempo, né? A última vez que a gente se viu foi quando você veio visitar o Brasil também, né? Sim, lá na feirinha. Pois é, na Feira da Esquerda. Isso. Tudo Isso bem? Mesmo, tudo bem, e você? Muito bem. Você sabe que eu estava vendo agora o teu currículo, eu te conheço desde a época do Diário do Grande ABC. Né? Eu vivi muito tempo no ABC e eu sempre fui teu fã. Quando eu conheci o Gustavo, e aí eu soube que ele era teu irmão depois de muito tempo. Eu falei, mas Gustavo, como é que você não me fala que você é irmão da Carmen? Bom, você está no Brasil, além de visitar a família e amigos, também para o lançamento. Eu vim aqui, então, divulgar meu livro, né? Fazer 2 lançamentos, um amanhã, né, de manhã na Casa da Palavra, em Santo André, e um outro dia 2 de agosto, em São Paulo. Olha que arte bonita. No Canto Madalena. Aqui. Bacanérrimo. E me conta um pouco, Tereza é mais rápida do que o Sol. Me explica um pouco, e eu já quero mostrar aqui, né, para o nosso público nessa câmera aqui, não é isso? Aí, ó. Tereza é mais rápida que o Sol. Carmen Novo. Vamos lá, me explica um pouquinho, por favor. Então, é um livro que fala de uma personagem feminina, uma mulher daquela época, quando eu morei aqui ainda. Não sou eu. Não sou mais tem sempre um pouco de realidade na ficção e vice-versa, né? Mas é uma mulher que fica muito fechada num ambiente doméstico, né? Então é isso, assim, são os pensamentos dela, assim, movimento, o looping mental de uma mulher de meia idade naquela época, né? Tem a ver, porque eu falo dos anos 90, porque quando a gente lê o livro, a gente vê referência daquela época, né? Que maravilha. Carmen, eu estou super curioso, porque, para além de qualquer coisa, eu tive a experiência de morar fora do país, e eu sempre falo para as pessoas que a riqueza de você morar fora do país é que você consegue olhar para o teu país de uma outra perspectiva, e isso é muito rico. E você já está há muitos anos na França, então assim, eu imagino... 22 anos. 22 anos, e eu fico imaginando você escrevendo, né, com esse acúmulo dentro da tua história, e claro, a clareza e a visão de mundo que você tem, estou muito curioso. Esse livro, na verdade, foi escrito naquela época, antes de eu ir para a França, né? Então é um livro antigo que eu reli quase como se tivesse sido escrito por uma outra pessoa, né? E aí resolvi publicar, porque eu acho que é importante a gente concluir né, processos criativos, né? Sim. E eu queria falar uma coisa. Por favor. Esse livro, então, tem o prefácio do Júlio Mendonça, que você deve conhecer. O Júlio, claro que conheço. É uma pessoa muito importante. Trabalhou na cultura lá em São Bernardo do Campo. E agora é o diretor da Casa da Palavra de Santo André. Ah, que maravilha. Mandar um abraço para o Júlio Mendonça. Uma turma boa, né? Eu conheci ele junto com o Walter Esqui, multi-instrumentista, que também você meu conhece amigo. bem também. Meu grande amigo. E o pós-fácil é do Kleber Albuquerque, cantor, compositor, Sim, o que você conhece também, que é um amigo. E a apresentação da Rose Satico, que também é do ABC, que é professora da USP de antropologia, né, uma antropóloga.
E eu publiquei também aqui, junto com o texto, né, uma série de fotografias de uma série, de uma criação artística minha, que chama O Pequeno Museu de Mim, A Vida das Coisas. Né, Pode que botar ela cheia para o público ver que essa arte está muito bonita. Sábado, 26 de julho, 11 da manhã. Ou seja, amanhã lá na Casa da Palavra, na Praça do Carmo, em Santo André. É onde tem aquele palco Marena? Faz muito tempo que eu não vou a Mas Santo eu estou André. achando que é lá. Muito bem, linda a arte. E no dia 2, então, né, de agosto, no Canto Madalena, aqui em São Paulo. Nós vamos dar aqui, tá aqui, ó, no Canto Madalena. Muito bem. Quem é do ABC, né, tem aí uma ótima oportunidade. Amanhã, às 11 horas, lá na Casa da Palavra. Eu te interrompi, você estava falando das fotos. Então, essas fotos foram feitas, começaram a ser feitas, né, em 2010, mais ou menos, quando eu participei. Desculpa. Para você o livro. É para mim, cara? Pode que maravilha. Então, são fotos, muitas fotos são de objetos, né, e que passam, na verdade, é contar a história das pessoas com quem que interagiram, na verdade, com esses objetos, né? E, eu não sei, tem uma arte, acho que foi feita, que pode ser... Temos aí mais uma arte que mostra sobre as fotos, não? Olha, que lindos. Eles não têm, acho que tem só esse livro foi publicado, então, pela editora Cinete, de São Paulo, né, que é da Carla Dias, do Vista Fraga. Tem o site, inclusive, na tarde ali, ó, no rodapé, ó, www.editoracinete.com.br. Para as pessoas interessadas, esse é o caminho. Pode comprar no site diretamente com a editora. Muito bem, eu já ganhei o meu. Né? Já tenho leitura para esse fim de semana. Tereza é mais rápida que o sol. Que maravilha. Carmen, toda a felicidade do mundo. Eu acho que você acerta e acerta muito em publicar, porque eu estou falando aqui de você, mas tem muita gente, né, que eu falo que artista, a gente, antes de aprender a escrever, a gente já desenha, né? Antes da gente aprender. Na verdade, eu comecei escrevendo. Quando eu era pequena, a primeira coisa que eu fiz foi escrever. Né? Depois fui artista plástica, sou artista plástica, eu sou jornalista. Né? É muito importante que, para além desse daqui, você traga outras obras de espaço aqui na TV. É importante também apoiar as editoras, né, que estão começando, que publicam muitas pessoas boas, né? E logo mais, quem sabe, um segundo livro que eu já comecei a escrever. Que maravilha, já sabe, aqui você... E também vou lançar um livro para crianças que chama Ganesh. É uma amiga minha que escreveu o texto, né, a Adriana Bernardino, que fez a revisão desse livro, e eu ilustro o livro daí, eu como artista plástica. Que maravilha! Tem que animar o teu irmão Gustavo Novo, que ele escreve demasiadamente bem. É verdade. Eu tenho animado ele, falou, Gustavo, você precisa arrumar um tempinho aí da tua agenda para você começar a escrever também, querido. É verdade, isso é o que nós falamos também, nós pensamos também. Mas obrigada pela oportunidade. Imagina, Carmen, querida, uma honra receber você aqui. Obrigada. Nós vamos divulgar na semana também, no dia 2, para ver se a gente faz a chamada aqui. Eu espero que seja um sucesso, né? E já feliz demais de encontrá-la aqui. Muito obrigada. Um beijo gigante, a gente se mais. fala, viu? Obrigada. Muito obrigado pelo livro exemplar também. Obrigada. Muito bem. Peraí, chega aqui, deixa eu falar com você. Como é que você se chama mesmo? João. Você é o João. Você é sobrinho da Carmen. Você é filho do Otávio. Sim. Bom, não precisa falar que você é filho do Otávio, é a cara do Otávio. Tchau, querido. Prazer, viu? Vamos lá, 17 horas e 52 minutos. E como hoje é sexta-feira, a gente vai dar algumas dicas para vocês da programação cultural desse final de semana aqui em São Paulo. 26 de julho é o dia da rebeldia cubana, por isso o Armazém do Campo está em celebração. Hoje mesmo tem noite cubana, sarau com exibição de filme, música, poesia, bebidas e comidas cubanas no Espaço Cultural Elza Soares, que fica na Alameda Eduardo Prado, número 474. E a comemoração continua amanhã, sábado, com lançamento de livro, ato político, almoço e música com a Maiombé Afro-Latino do Armazém do Campo, que fica na Alameda Notman.
806 Campos Elíseos. Vamos celebrar a história e a resistência do povo cubano no Armazém do Campo. Veja a programação completa, no Instagram, @armazendocampo.sp. Deixa eu já adiantar para vocês. Mês de agosto é aniversário, né, do Armazém do Campo. Vai ter uma programação do aniversário e eu hoje recebi a notícia que a gente fechou de apresentar o meu espetáculo lá, dia 23 de agosto, que é um sábado, que faz parte das comemorações. Depois eu vou divulgar aqui, vou convidar vocês direitinho, mas já está aí, anota aí na tua agenda. E daqui a pouquinho, agora, começa a primeira virada cultural do Bexiga, que é aqui do lado. São 24 horas de música, oficinas, roda de samba e muita resistência com shows de Johnny Walker, Urias e Pagode da Preta, a primeira comunidade de samba LGBTQIAPN+, da Zona Leste. Além da música, tem yoga, colagem, maratona de filmes e muito mais. Tudo gratuito e cheio de afeto, celebrando a diversidade e fortalecendo a cena cultural LGBT no coração de São Paulo. A primeira virada cultural do Bexiga acontece na Casa 1, que fica na rua Adoniran Barbosa, 151, na Bela Vista. A função começa hoje às 8 da noite e vai até às 8 da noite de sábado. E o melhor, a programação é completamente na faixa, gratuita. Veja a programação completa no Instagram, @casa1. É isso, tem mais, né? O Parque do Trote recebe nesse final de semana o Dia Municipal do Reggae, com shows gratuitos, feira, comidinhas e espaço para crianças. No line-up, destaque para os grandes nomes do reggae, como Yellow Man, a Marina Peralta, Sound System e artistas que celebram a força feminina na cena. Um rolê solar, dançante e perfeito para curtir em família na Zona Norte. O Parque Trote fica na Avenida Nadir Dias de Figueiredo, Vila Guilherme, aqui em São Paulo, das 11 da manhã às 11 da noite. A entrada também é gratuita, é só chegar e aproveitar. Veja a programação completa também no Instagram, @smculturasp. Esse aí vai estar até a Esquadrilha da Fumaça, vai estar o dia do reggae. Vamos lá. Final de semana também está chegando e agora a gente dá uma olhadinha na programação da TVT. Hoje, 9 da noite, tem Samba na Gamboa. Nessa edição, Tereza Cristina recebe o músico Pedro Miranda, que presta uma homenagem ao compositor Mauro Duarte. No sábado à tarde, tem a 14ª rodada da Liga Nacional de Futsal. Às 2h30, o Corinthians enfrenta o Vélez Camaquã. E no domingo, também às 2h30, o Umuarama joga contra o ACBF. Também no sábado, às 9h30 da noite, tem o Cine TVT. O filme exibido será Amílcar Cabral, Coração Pan-Africano e Revolucionário, com direção de Carlos Pronzato. O documentário conta a trajetória pessoal e política do revolucionário Amílcar Cabral, principal responsável pela libertação e independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde do domínio português na década de 70. No domingo, a partir das 10 horas, transmitimos ainda ao vivo a missa do 17º Domingo do Tempo Comum, presidida pelo padre Júlio Lancelotti, a partir das 10 horas da manhã, aqui na TVT. E para quem perdeu, o Conversa Sem Curva dessa terça com o diretor e dramaturgo Gerald Thomas tem reprise no domingo às 7 horas da noite. Esses são só alguns destaques. Nossa programação está cheia de coisas legais. Acesse o nosso site tvtnews.com.br e confira toda a programação completíssima. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Põe na tela, por favor. Vamos lá. O que você está achando da nova postura de Lula? Fechou já a enquete. Tá aí, ó. Arretado demais. 38% da nossa audiência votou. Arretado demais, né? 35% gostoso de ver e 26% não esperava menos. Muitíssimo obrigado a você que votou, que participou, né, da nossa enquete, que nos acompanhou até agora. Muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui no TVT News, segunda edição
durante essa semana. Segunda-feira estaremos de volta às 4 da tarde com mais notícia, opinião, comentaristas e muito mais. Um beijo grande, bom final de semana, valeu!